Eu falei muito brevemente agora sobre você, Paola, porque eu acho que é muito legal a gente conversar e você falar. Eu já conheci o seu trabalho e no ano passado você acabou sendo uma Under 30 nossa. Tô Sim. até aqui com a sua edição aqui. Peguei uma no escritório. Legal. E você tem 27 anos atualmente, acho que você tinha 26 quando você Sim. entrou para a lista. E aí eu quero saber, né? Porque você tem umas joias muito únicas, são verdadeiras peças de arte. Então, acho que muita gente fica instigada para entender como é o seu processo criativo. Como você começa. Mas acho que antes disso é legal entender como você se descobriu uma designer. Como foi acertar na sua vida. Uhum. É um caminho que não é muito óbvio, assim. Na verdade, eu sempre fui muito conectada com o manual, desde criança, assim, eram as plataformas que eu usava para me expressar todos esses meus sentimentos, até eu virar uma mulher, assim, era lá que eu conseguia, assim, me descobrir, me entender e tudo mais. Então, eu resolvi entrar num curso de comunicação visual, né? Fiz faculdade de comunicação visual. E eu não me encontrava muito nesse curso, sentia muita falta desse tridimensional. Então, eu comecei a fazer muitos cursos por fora, cursos de arte, cursos de estética voltada para a arte, né, claro. Curso de filosofia e tudo mais. E sempre sentindo muita falta ainda do tridimensional, assim, de pensar e conseguir concretizar no tridimensional. Sempre gostei muito de escultura e de tudo que a escultura possibilita. Então, desse pensamento de arte através da escultura, dessa expressão através da escultura, que você não tem exatamente um plano bidimensional, então você tem que criar surpresas em vários ângulos daquilo, né? Então, você fica ali sempre dando diversas interpretações. E isso sempre fez muita parte do que eu buscava, assim, como jovem mulher, né? Então, eu entrei nesse curso, não me encontrava muito, fui fazendo os cursos de artes e ia experimentando, assim, sempre numa experimentação, assim, absurda. Então, comecei fazendo vitrines, fazia ilustrações, sempre trabalhei demais, assim, minha agenda era sempre uma loucura. Até um momento, desde muito jovem, até um momento que eu entrei num curso de ourivesaria. E aí, assim, foi paixão à primeira vista, porque eu sentei na bancada e eu vi que eu podia criar mini esculturazinhas, assim. A bancada de ourives, para mim, foi principalmente um grande campo de experimentação de escultura, não propriamente de joia. Depois que eu comecei a pensar como que eu ia transformar todas aquelas peças ali que eu estava criando em joalheria, né? Entendi. Então, esse sempre foi mais ou menos o meu processo. Eu pensava, assim, tinha alguma coisa que eu vivia, que eu experimentava como mulher, como cidadã, enfim, alguma questão do contemporâneo, né? E que pegava em mim, que eu expressava ali naquela escultura e depois eu pensava, ok, como que eu vou fazer com que isso seja usável, né? Então, por isso que eu até brinco que são esculturas vestíveis. As peças que eu faço, que eu mais amo, assim, que eu tenho mais apego, são as peças que são completamente... Você não tem nenhuma referência de joalheria. São peças que, assim, você olha, por exemplo, esse bracelete Louise aqui que eu tô... Ele é uma peça, ele é uma escultura. Até mesmo expondo ele em lugares que são de joalheria, as pessoas, às vezes, não entendem que ele é exatamente que ele pode ser também, né, um bracelete. Então, foi isso. Eu me encontrei, assim, absurdamente nesse curso de ourivesaria. E aí comecei essa experimentação e comecei a usar as peças na rua mesmo. E me encantei com essa possibilidade das peças não estarem condicionadas a um espaço, por exemplo, de galeria, que seria um espaço onde as pessoas já vão hipercondicionadas, né? Sim. Elas já vão ali com um olhar, de certa forma, um pouquinho mastigado, né? Elas já esperam encontrar alguma coisa surpreendente, elas já esperam
se questionar de algumas coisas. Então, assim, a possibilidade de ter essa pequena escultura, usar ela e interagir com pessoas diversas, Sim. assim, na rua, para mim foi uma coisa inacreditável, assim. Então, e quando eu fui descobrindo esse efeito que as peças tinham, foi também, assim, eu abri todas as portas, assim, que eu abri profissionalmente foram através dessas peças que me abriram portas para iniciar conversas, né? E que me levaram para outros lugares. Assim, a gente até brinca que as peças são iniciadoras de conversa, porque elas são mesmo. Você tá andando na rua, assim, alguém te para e assim, da feira ao baile, sabe? Você pode estar em qualquer lugar que a pessoa vai parar e vai começar algum assunto com você por conta daquela peça. E isso foi o que eu acho que também me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, né? E a caminhar da forma que eu caminhei, que foi relativamente rápido, né? Para uma marca tendo reconhecimento internacional que eu tive e tudo mais, que eu tenho e tudo mais, foi relativamente rápido. Eu acho que as principais portas abertas foram através das peças mesmo. E eu venho de uma família que não tem nada a ver com nenhuma relação com o mundo artístico ou meio de design, arquitetura, nada, zero. Então, de fato, as peças e eu fomos aí abrindo os caminhos, né? Que bacana. E você é super jovem, você começou a marca, acho que, se eu não me, pode me corrigir se eu tiver 4 anos de marca agora? Sim, tem 4 anos de marca. Isso. E você já está presente nas maiores lojas de departamento internacionais, você tem essa presença. Como foi trilhar esse caminho, assim? Quais foram as dificuldades que você encontrou, né? Porque é uma mulher jovem, como você disse, não tinha ninguém que abriu portas, provavelmente, porque não tinha ninguém que abria. E como foi para você, assim, ver que você estava sendo reconhecida? Quais foram os aprendizados que você tirou desse seu processo? Sim, então, no início, foi muito... A aceitação das peças sempre foi muito grande, assim. Eu comecei... Quando eu criei a coleção e lancei oficialmente a marca, eu já sentia muito uma demanda e um interesse muito grande das pessoas. Até... Eu acho que, assim, todo esse meu trabalho de antes, de também fazer vitrine, ilustrações para outras marcas, outros suportes, shoppings, enfim, eu fazia de um tudo, assim. Isso também já ajudou a ir construindo meu networking. Então, quando eu comecei a criar essas peças, eu já percebi algumas portinhas ali abertas, né? Até eu fechar a coleção, porque eu já ia usando muita coisa antes de lançar oficialmente, né, a marca. Eu usava todas as minhas experimentações. Então, assim, quando eu lancei, foi uma coisa bem rápida, assim. Eu acho que, principalmente, o meio digital, assim, o Instagram, basicamente, é uma plataforma muito poderosa, e que, assim, você pode ter certeza que tem muita gente de olho se você estiver fazendo uma imagem que tem qualidade global e que tem um alcance global, que tem relevância global. Tem muita gente de olho. E principalmente lá fora, todos os buyers e imprensa e tudo mais, o pessoal é muito antenado e muito sedento de novidade, né? Por novidade. Então, assim que eu postei a minha segunda campanha, foi assim, eu comecei a receber e-mails de multimarcas, eu tive uma peça, na verdade, que ela viralizou. Então, é uma peça que hoje você encontra, assim, réplicas ou peças inspiradas em muitos lugares, assim, que foi um brinco de rosto, que ele era vazadinho, que é o brinco Cocteau. Eu fiz ele logo no início, né, em 2016, e aí ele viralizou de uma forma absurda e ele me abriu muitas portas também para entrar em multimarcas lá fora. Então, no início aconteceu basicamente assim, eu recebia e-mails ou mensagens no Instagram pedindo e-mail, e aí eu me conectava com esses compradores através do e-mail. E aí eles eles pediam para ver as peças ao vivo, os samples, e aí eu tinha a primeira dificuldade que eu encontrei foi eu enviava as peças por correio, né, por FedEx. Só que aí aquela coisa, as peças às vezes não chegavam a tempo, ou quando chegavam elas paravam na alfândega do país.
E aí esse timing ficava um pouco complicado. E os compradores, assim, quando eles vão fazer pedidos grandes, principalmente novas marcas, eles precisam ver a qualidade da peça ao vivo. Claro. Uma coisa é quando você já vende em alguns lugares bacanas, então eles já assumem que a sua marca tem qualidade, né? Quando é uma marca muito nova, eles precisam tocar na peça, experimentar e tudo, ver acabamento. Então, aí essa foi minha primeira dificuldade, assim. Então, eu percebi que eu precisava ter um showroom lá fora para que quando chegassem por exemplo, para press também, para imprensa, chegava muito o pedido para usar em shooting, para fotografar, para produção. E aí eu não conseguia, acabava que eu não conseguia atender nenhum dos dois. E era uma loucura, porque era só eu na empresa, e aí eu contratei uma estagiária, então era eu e uma estagiária num escritório em casa, e aí eu deixava o meu telefone no Instagram, e aí eu recebia direto request da Vogue Itália. E quando eu falava que era eu, eles ficavam morrendo de vergonha, porque, ai, I'm so sorry, I'm so sorry. Só que assim, eles não tinham ideia que a marca era basicamente uma pessoa e uma estagiária, né? Sim. Então, porque a gente trabalhou muito bem essa parte imagética. Então, eu acho que dava uma cara madura para a marca, sabe? Mesmo sendo extremamente enxuta, né? Um marketing ali, né? Muito bem elaborado. Eu acho que não foi nem marketing, foi principalmente uma linguagem visual mesmo e pelas peças serem muito diferentes do que existia, né? Sim. Então, eu senti essa necessidade de ter uma agência lá. Eu já vinha recebendo muitos pedidos de agência querendo trabalhar com a gente. Aí negociamos com uma agência de Londres, e aí era super pequena na época também. Aí negociamos por um deal, assim, maravilhoso. E aí conseguimos mandar os nossos samples para eles. Então, eles ficavam com samples de venda e samples de produção. Uhum. E aí foi ótimo pra gente. Nós fomos os primeiros clientes do Net-a-Porter deles, então eles foram crescendo super junto com a nossa marca também. Hoje eles trabalham com 50 marcas, para você ter uma ideia. Nossa. Eles foram, e quando eu comecei, acho que eles tinham 4, assim. Então foi super bacana acompanhar isso, mas assim, no início foi bastante difícil entender essa história da exportação, porque são muito assim, um detalhe às vezes de código já faz a sua peça ficar parada na alfândega. Então, assim, a gente aprendeu na marra total, assim, Claro. e também com coragem de assumir a responsabilidade, sabe? Por exemplo, uma das primeiras compradoras nossas foi a Selfridges. Uhum. Aí a gente enviou e tal, a gente nunca tinha feito um envio tão caro, né? Com um valor tão alto. Enviamos e foi tudo ok, mas assim, a gente já errou bastante também. Já enviamos para a China é super complicada de enviar e joalheria, assim, não é todo mundo que envia, não é toda empresa que envia, né? Então, assim, na China é super complicado das peças entrarem, né? Deles importarem. Então a gente colocou um códigozinho errado, aí a peça ficou parada, aí, sabe? Aí todo pepinos. Para empreender, eu falo que você tem que saber lidar com pepinos, não tem que se emocionar demais. Você tem que tentar manter a calma. É claro que isso você vai aprendendo também, vai ficando casca grossa, porque no início qualquer problema você já sente demais, né? Porque é como se fosse um filho, né? Então, assim, foi para mim a marca foi total uma gestação e assim é um filho que hoje caminha um pouco mais sozinho, mas né, ainda sou completamente envolvida com a marca, ainda. Sim. Mas ele já é um filho um pouco mais maduro, assim. E você atualmente, que agora você falou, você já passou por todos os processos, né? Porque você viu de tudo, era você, sua estagiária no começo. E agora, atualmente, qual é o seu maior foco, né, dentro da empresa, Paola Vilas? Então, hoje a gente foca em estruturar, né? Somos uma empresa pequena, ainda bem enxuta, onde todo mundo tem que dar o máximo, né? Então, assim, contratações assertivas, né? Estruturação da empresa, processos, o que é difícil, né? Tudo é meio cíclico. Quando você começa a crescer, aí chega num momento que você
estagna e você tem que fazer um esforço maior para crescer um pouquinho mais. Sim. Então, são outros esforços, né? Por exemplo, agora são processos e nessa parte organizacional interna nossa, né? Para a gente conseguir crescer saudável, organizado e tudo mais. E também eu sempre pensei assim, como para mim a joalheria foi um suporte para essa expressão desse universo e tudo mais, eu sempre tive isso na cabeça de que a Paola Vilas não seria apenas sobre joalheria. Mas que eu precisava consolidar antes esse universo da joalheria, que é um universo hiper desafiador, né? Que é muito assim, se você consegue fazer joalheria bem, você consegue fazer muitas outras coisas, assim, você já enfrentou os maiores desafios, eu acho, ali, sabe? Claro que outros setores têm desafios gigantes também, mas assim, se você já aprendeu aquilo ali, você está forte para abrir outras portas. Então, eu acho que hoje a gente já se consolidou, tanto no Brasil quanto internacionalmente, como uma marca de joalheria e como a gente já conseguiu consolidar o nosso universo todo, né? O nosso universo conceitual, o nosso universo de imagem, as pessoas reconhecem Paola Vilas quando elas veem uma peça. Isso que para mim era muito importante. Com isso consolidado agora, meu objetivo é traçar novos caminhos no campo do design, né? Então, até o final do ano a gente lança também uma linha de mobiliário, que sempre foi um desejo meu, uma coisa que eu tive muito interesse. E eu sou movida a desafio, né? Então, assim, como joalheria para mim é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, mas que eu já entendi a dinâmica, eu preciso sempre estar buscando alguma coisa a mais para continuar experimentando. Eu acho isso muito importante. Assim. Isso só faz com que o meu trabalho na joalheria também cresça, né? Porque quando você está experimentando e se mantendo com essa postura investigativa mesmo, né? De explorar, eu acho que a gente consegue sempre agregar no trabalho em geral, né? Então a gente lança essa linha de mobiliário que é bem também comunica totalmente com o universo da marca. São peças bem diferentes assim. Uma ou outra são um pouco mais minimalistas, mas são peças que assim, você também, o objetivo é que você olhe dentro da casa da pessoa, que você reconheça que é a Paola Vilas também. E está sendo maravilhoso. Imagino que já deve estar tudo pronto, né? Ou prestes a estar pronto dessa linha de mobiliário. E você, onde você busca a sua inspiração, né? Eu vejo que tem uma influência artística muito forte. E como é esse seu processo criativo? Então, acho que é legal, porque tem muita gente que não sabe como, né? Começar. Nossa, onde eu vou buscar a minha inspiração? Sim. Eu acho que, assim, muita gente acredita numa fórmula que para mim não funciona, que é, vamos definir um tema e vamos explorar esse tema. Isso, para mim, gera muito lixo de design, sabe? Porque a pessoa fica tentando justificar produtos e coisas para entrar naquele tema. Eu não faço nada que eu não acredite 100%. Então, assim, eu acho que quando você usa esse método, né, que é o método mais comum, assim, que muita gente usa, eu acho que você acaba não sendo tão verdadeiro, assim, na criação, pelo menos para mim, né? Para mim não funciona dessa forma. Eu faço o seguinte, assim, por exemplo, eu sempre tive muita referência de arte, como sempre foi um assunto que me interessou muito, e que eu vivia, eu criava, eu desenhava, desenho, enfim. Eu sempre busquei, li bastante sobre isso, bebi muitas imagens, sabe? Me estimulei com muitas imagens. Então, assim, quando eu vou começar, por exemplo, uma coleção, eu não penso em nenhum tema, eu só começo a desenhar. Aí eu vou desenhando, desenhando, desenhando. Se eu não tiver com vontade também, eu super respeito, mas eu vou desenhando pensando, ok, tenho que entregar uma coleção, mas vou ficar com isso em alerta, mas vou deixar fluir minimamente. E assim, eu acho que o principal é você ter um olhar muito atento para o mundo e muito curioso, sabe? Eu acho que a criatividade ela vem muito de uma curiosidade, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, não só de entender o outro, mas de entender como o outro vive e assim entender também
imageticamente o mundo, sabe? Você não passar por uma rua e você tá olhando no celular. Não, você passa pela rua, você vai reparando é um exercício, todo mundo pode fazer isso, entendeu? Você anda na rua, você vai reparando nas formas, na luz que bate no prédio, como a luz incide no prédio. Ah, eu gosto disso aqui, isso aqui me agrada. Ah, me agrada. Por que me agrada? Porque é uma luz. Como que essa luz que está batendo me agrada? Essa flor, eu gosto dessa flor, essa flor me traz alguma coisa, sabe? É de você ir de fato sentindo o mundo à sua volta, sabe? Criatividade todo mundo tem. Eu acho que a gente só tem que se conectar com quem nós somos mesmo para a gente conseguir expressar essa forma criativa. Então, quando eu vou começar uma coleção, eu deixo o desenho fluir. Desenho, vou fazendo sketch, vou desenhando, leio um livro. Uma coisa que me estimula bastante é ler textos que são praticamente devaneios, assim. Que não tem a menor obrigação de fazer sentido. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um livro que eu acesso bastante quando eu quero, sabe, dar um start em algum projeto, que é um livro de Butô, que é uma arte japonesa, quase que uma dança, uma expressão corporal japonesa. É um livro do criador do Butô, e aí ele tem vários textos que são devaneios mesmo. Ele não tem nenhum compromisso em ter alguma conexão, uma frase com a outra e tudo mais. E assim, poesia também, eu acho que é quase que uma poesia, né? Também acho que estimula muito, porque você tem mais liberdade ali, né? Você tem mais... você lê aquele texto com liberdade, você se permite mais também, sabe? Claro. Então, aí eu vou criando, vou desenhando, e aí depois é quase que um acesso. Depois eu olho para tudo que eu tenho, e aí eu vou pensando. E às vezes eu fico até meio assim, nossa, como que eu desenhei isso aqui? Por que que eu fiz isso aqui? O que que eu estou vivendo hoje que me fez colocar isso aqui no papel? O que que eu estou vivendo hoje que me deu essa interpretação sobre o corpo feminino, sabe? Por que que isso é um tema para mim hoje? É quase que uma autoanálise depois, sabe? Você entra no seu inconsciente, que é um processo que eu acho que faz muito sentido, assim, porque você te obriga a trabalhar com verdade, sabe? Você não vai fazer nada que você não acredite, porque aquilo está dentro de você, é a expressão do que você está vivendo e de quem você é no momento, né? Porque tudo é transitório. Então, depois eu penso em cima dos desenhos e vou entendendo, e aí eu crio textos em cima das peças. Por exemplo, a próxima coleção que eu vou lançar tem um pouco, vou dar um spoiler, tem bastante sobre a história da nuvem. A nuvem, por que que eu decidi trabalhar com nuvem, né? A nuvem é algo que conecta o céu e a terra. Ela está sempre em estado de mutação. Ela é passageira, ela está sempre em transformação. A nuvem é algo que você não consegue pegar, mas ela transporta toda a água do mundo. Ela transporta a água. O que que a água representa? Representa a emoção. Então, eu vou extraindo significados, né, das peças, e aí vou criando narrativas que depois eu leio e falo, gente, isso faz todo sentido para o momento que eu estou vivendo e para o momento que o mundo está. Então, assim, eu não crio para mim, assim, eu acredito que se é uma questão para mim, eu crio, assim, eu penso sempre em questões que eu acho que muitas outras pessoas estão vivendo também, sabe? E Senso de coletivo. Exato, e isso acontece naturalmente, né? Porque eu acho que a gente captura essas energias e essas coisas, não tem como, né? E acontece mais ou menos assim. E aí eu começo a prototipar as peças, e aí vem outra história que é toda a parte da ergonomia, como que eu faço para que a peça seja uma escultura. Aí, por exemplo, algumas peças eu quero que sejam mais leves, que a pessoa que tenha um grande movimento. Outras peças eu quero que, por exemplo, esse bracelete, eu quero que ela seja mais pesada, porque eu quero que a pessoa sinta que ela está usando ele, ela sinta a presença do bracelete. Outras eu quero não. Eu quero que seja leve para que a pessoa esteja usando, não perceba que está usando, e alguém vai falar com ela sobre aquilo e ela dá um clique e, sabe, eu penso muito também nesse uso, como vai ser essa interação, o que vai provocar no outro.
Isso é muito importante para mim, assim. E sim, tem muita referência de arte, né? Eu gosto muito assim, dos modernistas, então eu bebi muito da fonte que foi uma curadora, uma colecionadora, que era Peggy Guggenheim, que conseguiu unir assim, os modernistas em coleções incríveis. E assim, eu gosto muito do modernismo porque tem muito essa experimentação das formas, essa liberdade para experimentar, essa disrupção com o real. Então, trazer elementos que quebrem com o mundo real, né? Então, o surreal. Esse mergulho também no inconsciente, que é muito do surrealismo, né? O surrealismo nasceu a partir de Freud, então que fala totalmente sobre o inconsciente, né? Então esse mergulho no inconsciente que faz parte do meu processo também, né? E trazer assim, eu sempre penso em trazer peças lúdicas e além de escultóricas, né, mas lúdicas e disruptivas para o dia a dia, assim. Eu quero que a pessoa, a partir da peça, ela consiga se sentir um pouco mais livre, como para mim funciona quando eu leio uma poesia ou um texto que é hiper livre. Quero que a partir daquilo ali ela consiga despertar para alguma coisa, assim, independente do que seja, porque cada um vai dar uma interpretação e vai criar uma conexão específica com aquilo, né? Mas para mim é muito importante essa conexão, seja ela qualquer que seja, assim. Mas eu não quero que as pessoas, sei lá, tenham esse contato com a marca apenas porque eu vi que está na moda. Não, eu quero criar uma conexão. E isso, assim, eu fico muito aqui na casa da loja em São Paulo, porque o escritório é em cima. Na casa da marca, em São Paulo, o escritório em cima. Então, eu vejo assim, que as clientes, de fato, criam essa conexão muito especial com a peça. Isso é uma coisa que me fortalece demais, assim, para eu continuar fazendo e continuar seguindo com a minha verdade, né? Assim. E você é uma conexão muito forte com o feminino, né? Com mulher. As peças são extremamente femininas, formas femininas. De onde você acha que veio isso? Porque você falou muito que é a sua verdade. De onde você acha que veio tanto essa questão? Eu falo minha verdade, pode até parecer uma coisa. Eu digo que é verdadeiro para mim o que eu crio, sabe? É o que eu tô vivendo, que eu. Em termos de tipo, não, eu não olho para o lado para ver o que está acontecendo lá e sugar um pouquinho de canudinho para o lado, eu digo, para o que outras pessoas fazem em termos de galeria, né? Que eu acho que isso, aliás, é o que falta muito. Se todo mundo colocasse no mundo algo que é verdadeiro para si, todo mundo teria um espaço enorme, eu tenho certeza disso, assim, porque as pessoas têm, todo mundo tem algo muito interessante e um ponto de vista, né, sobre alguma coisa super interessante. Só que eu acho que muita gente também insiste em seguir um padrão que às vezes não funciona porque já foi feito, né? Então, a mulher, o trabalho do feminino, assim, para mim, como mulher, né, me formando como uma mulher, isso é muito presente na minha vida e eu vejo na vida também. Eu acho que é algo global, assim, né? Eu acho que esse entendimento do feminino, essa descoberta do feminino, só que eu trabalho o feminino através das minhas peças de uma forma que eu falo sobre a energia do feminino, a energia feminina que homens e mulheres têm. É como se fosse algo yin yang, sabe? Então, homens e mulheres têm energias masculinas e femininas. E homens e mulheres precisam equilibrar ambas as energias. O que eu quero fazer com que as pessoas equilibrem, principalmente, é a energia feminina, que é uma energia de uma potência absoluta e que eu acho que no mundo inteiro ela está assim, um pouco desequilibrada, porque é uma energia da criação, das soluções novas, da criatividade, das soluções criativas mesmo, né? Do poder da criação, de honrar o planeta Terra, de cuidar do planeta Terra,
Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as energias estão muito polarizadas. Então, eu, assim, como se fosse a minha missão, assim, através das peças, seria com que as pessoas percebessem essa energia, né, feminina, honrassem essa energia feminina, entendessem, colocassem mais, entendessem mais essa energia e pudessem trabalhar elas, usar ela como ferramenta mesmo para a vida, sabe? Mesmo para não estou me sentindo criativa, ativar essa energia, perceber que se você honrar essa energia e trabalhar melhor essa energia feminina, você vai melhorar a sua criatividade, você vai melhorar em diversos campos, assim. E é importantíssimo que a gente equilibre isso, né? Isso para mim, né? É o que eu entendo, o meu entendimento, assim. Eu acho extremamente importante. E aí eu acabo trazendo esse feminino de forma hiperlúdica, né? Que é aí através das esculturas e dos corpos de mulheres, que não necessariamente não, não são elas só as que detêm energia feminina, mas eu uso os corpos de mulheres porque eu quero que a informação esteja bem mastigada, para que a pessoa não tenha que pensar muito, que gere aquela conexão instantânea, sabe? Entendo. E aqui eu olhei, tem algumas perguntas para você. Vou fazer uma que eu acho que está super conectada com o que a gente acabou de falar. Quem são as mulheres que te inspiram, né? Você falou da PEG, eu imagino que esteja na lista, mas você tem alguns outros nomes? Sim, é curioso. Eu nunca fui muito de de ser fã assim de ninguém, porque eu entendo que todos somos humanos e eu nunca coloquei ninguém num pedestal, assim. Eu entendo que a Peg, eu até estava lendo há um tempo atrás, li a biografia da Peg, e ela era uma pessoa complicadíssima, assim. Mas eu acho que certas mulheres me inspiram em coisas pontuais, assim, né? A Peg, maravilhosa. Malala, maravilhosa. Eu acho que são mulheres que são fortes em diversos campos da vida, né? E que adotam uma postura de vida quando elas veem uma dificuldade ou uma interrogação, elas enfrentam essa interrogação ou essa dificuldade, ao invés de virar as costas e se acomodar, entendeu? Eu acho que é mais isso. E isso me inspira. Eu busco muito, para falar a verdade, inspiração em coisas que estão mais próximas até, sabe? Uma mulher que eu converso na rua que me dá, nossa, que eu me encanto porque eu vejo que ela adota essa postura de vida ou que ela me traz algumas outras informações, assim. Sim. São pessoas, eu acho que mais também do dia a dia, assim, que estão mais próximas, que acabam até me inspirando mais. Mas sim, existem ícones, né? Que são maravilhosos e que devem ser respeitados aí, porque muitos deles abriram muitas portas para quem nós somos hoje e nossa posição como mulheres hoje, né? Então, são referências, né? Acabam sendo referências porque a gente gosta de olhar, né? Eu li um livro há um tempo também da Bell Hooks. Eu acho a forma com que ela escreve maravilhosa, super didática, simples, e o papel dela, assim, indescritível. São vários ícones, talvez um pouco óbvios, assim, mas onde eu busco inspiração mesmo no dia a dia são em mulheres que possam parecer talvez até mais ordinárias no sentido de não terem nenhum título de nada, né? Mas assim. Um cotidiano. E agora aqui, nossa, passou super rápido. Eu olhei, a gente tá quase no final da conversa. Nossa, voou. Mas eu queria saber que conselhos você daria para quem tá começando, para quem busca fazer alguma coisa diferente. O que você falaria, assim? Principalmente, isso que eu falei, trabalhe com... assim, não crie nada que você não acredite 100%. Não busque referências, por exemplo, você está fazendo joalheria. Não olhe para outras joalherias. Olha para outras coisas, percebe o mundo, sente o que você gosta, o que te agrada, o que você acha relevante no mundo, o que você acha que você pode contribuir com o mundo. Não crie lixo, não gere lixo,
Ou seja, não crie nada que de fato não vai ser uma coisa muito assertiva e que vai tocar o outro. Não crie pensando no seu ego. Cria pensando no mundo e o que aquela peça, né, aquele produto vai poder tocar o outro, como ele vai poder melhorar a vida do outro de alguma forma. Além disso, tenha um parceiro de finanças. Que no caso eu encontrei, que foi o meu pai, que caiu assim como uma luva para mim, né? Eu assim, fui, de certa forma, abençoada por ter ele próximo e com interesse em trabalhar comigo. E aí, quando a coisa começou a andar, eu pedi socorro para ele e ele se envolveu e conseguiu estruturar, né, a marca na parte de finanças da marca, porque até então era uma dificuldade, porque normalmente eu gosto muito da parte de business, de estratégia e tudo mais, mas a parte dia a dia, de administrativo e tudo mais, é punk para quem tem uma mente criativa. Não adianta querer abraçar o mundo. Outra coisa é saber delegar. Então, assim, você cria, às vezes, eu vejo muita marca que tem hiperpotencial, que são, por trás das marcas tem mulheres hiper criativas, só que tem algumas questões do tipo, não tem algum parceiro de finanças, né? Ou um sócio, alguém de confiança para que ajude elas a estruturar essa parte, ou não conseguem delegar também. Então, a marca não consegue evoluir tanto, chega até um certo ponto. Você tem que, assim, confiar e cobrar, mas não dá para fazer tudo. É uma coisa que eu me repito todo dia, porque eu gosto. E, assim, por mim, eu estaria me dividiria em 1000. Só que aí, se dividindo em 1000, acaba que você faz 1000 coisas mais ou menos. Exato. Então, é muito importante. É um desafio do ser humano, assim. Eu vejo que muita gente tem esse desafio, né? Muito. De não querer centralizar, né? Exato. Só que você não consegue. Ou você não consegue. E você vai fazer pior do que para aquela pessoa que você está abrindo espaço e confiando, né? Então, e assim, eu acho que também pensar de uma forma, quando eu vou fazer as contratações para minha marca, eu penso muito, um dos pré-requisitos é que a pessoa tenha uma forma de pensar global. Que ela não pense que existem fronteiras abruptas entre Brasil e mundo, sabe? Porque, assim, sim, somos um mercado muito grande que, né, conseguimos sobreviver vendendo só para o Brasil, mas, assim, por que não criar uma peça que seja de fato relevante, criar uma marca, né, criar um universo que seja relevante para o mundo, né? Eu acho que isso e não ter essa visão, assim, um medo de pisar lá fora ou que não, aquilo ali está muito distante. Não está distante, não é distante. As pessoas são muito conectadas, a internet possibilita isso, o Instagram é uma ferramenta que complica a nossa vida pessoal muitas vezes, mas que para negócios é muito bacana, te dá é uma vitrine para o mundo. Então, assim, se você cria com verdade um produto relevante que vai tocar, que vai conseguir, que vai tocar as pessoas, né? Que não seja para você, ou que seja para você, mas que você acertou. Nossa, acertei. A minha questão é a mesma questão de um monte de gente, né? Se você cria isso e trabalha com uma imagem interessante, você consegue atingir o mundo, entendeu? E eu exporto hoje para a China, para países, assim, exporto para México, China. Eu exportei logo no início e continuo exportando para a Ucrânia. Então, assim, eu nunca imaginaria também. Só que isso é muito possível, assim. Se você tiver um produto possível, não se sintam numa caixinha, assim. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Bom, Pá, acabou nosso tempo, acabei de ver. A gente está aqui com um minutinho só. Eu quero muito agradecer sua presença, por ter aceitado o convite. Quero agradecer também a audiência, todo mundo que estava assistindo a gente. E desejar muito sucesso e vou aguardar os mobiliários agora, então. Sim, sim. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. É muito importante para mim poder falar um pouquinho aqui. Eu estou sempre mais no backstage da marca, mas eu acho muito importante conseguir compartilhar um pouquinho da minha experiência, que foi breve, mas muito intensa. Então, acho bem bacana. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tenham uma Tchau, boa tchau. em breve. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.